Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai ter que fazer, né, um treinamento sobre os produtos Market Up. Eu senti uma necessidade de botar isso em vídeo, que todo mundo possa acompanhar e ver o que eu penso, e aí de relação aos produtos, e depois pegar um feedback de vocês em relação a tudo, tá? Mas o fato é o seguinte, a gente tem 663 itens no Market Up. É muita coisa para você decorar e criar, anotar códigos, e muitas das vezes um produto ele é a soma de vários subitens que você vai escolhendo, né? Então é importante que vocês fiquem atentos. Eu vou ter que passar de uma forma mais rápida possível, né? Um item a item, para falar sobre o que eu geralmente falo pontualmente um a um, né? Não falo para todo mundo junto, mas é isso aí. E embora não sejam produtos em si, sejam serviços, a gente trata aqui todos esses itens como produtos, para facilitar nosso entendimento e a mesclagem deles, tá bom? Então é isso. A gente vai falar sobre os produtos que vão ser inseridos no Market Up. Muitos que já existem. Eu estou mesclando as três lojas. Todo mundo vai ficar com o mesmo preço, todo mundo vai ficar com o mesmo produto. E é isso. Aqui a gente tem uma planilha. Vocês vão receber isso impresso. Esses são os itens do Market Up. As canetas, elas têm uma sugestão de venda de 100 unidades. Tá? Então, é uma sugestão de venda, logicamente, isso pode ser dividido, 50. Essa formação de preço é muito difícil, porque às vezes as pessoas querem menos e a gente vai ter que continuar conversando a respeito disso. Mas essa sugestão de venda é um produto barato, a empresa vai gastar 200, 300, 700 reais encomendando 100 canetas e infelizmente é um kit que a gente tem que montar, senão a gente vai ficar com só em canetas uma variedade imensa de produtos. Né? Tá, beleza. Imãs com manta parcial, pulseiras de plástico, imãs com manta total, acabamento de uma forma geral, arredondei para 50 reais, é o preço base, não vai mudar nada do que vocês já trabalham. Né? O acesso à internet, a pessoa chegou para acessar um site e tem que baixar um boleto, R$ 8. É um valor padrão. Os preços vocês não vão precisar gravar. Vocês têm que aprender a consultar isso no MarketUp. Nada de ficar gravando códigozinho. Botar as palavras-chave e aí o resto vai aparecer. Tá? Na parte de acrílico, deixei em vermelho porque é preciso falar para vocês aqui. Você vai escolher um metro quadrado do acrílico, 2 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros, que vocês acharem por bem usar, ou perguntar para o colega ou para mim. E além desse preço do metro quadrado do acrílico, tem que entrar sempre um preço base de corte laser, que seria esse de R$ 130. Então, se o metro quadrado custou R$ 35,90, ele vai custar R$ 165,90 esse item. Pode já estar com furo e já está cortado. É como eu falei, às vezes um produto é a soma de outros itens, de vários itens. Né? Então você tem o acrílico, você tem o espaçador, que é um outro item, e você tem a instalação. Além do adesivo invertido, o adesivo frontal, o recorte, tudo isso você já sabe. Estou só reforçando. DTF. O DTF não é só uma palavra DTF, agora ele é DTF UV ou texto. Tá? No formato A4, ele tem um preço de R$ 100, como sempre. O DTF de 39 por 50, que equivale a meio metro, com uma largura um pouco maior, ele está 220. Então, se você tem que fazer uma montagem que passa do A4, ou você manda 2 A4, R$ 200, quando é só um pouquinho a mais, ou você preenche esse tamanho e vende a R$ 220, não tem problema. Tá?
É isso aí. E tem o DTF texto, que ele tem uma opção do formato menor. Aliás, o DTF texto não é uma opção. Ele tem que ser menor. É 29 por 50. Ou seja, o V é 39 por 50 e o texto é 29 por 50. Ambos com o mesmo preço, R$220. É importante ficar atento a isso. Tá? Alguns itens eu já tirei, eles estão aqui como não vai aparecer no Market Hub mais, mas eles não estão aqui na minha lista. Trabalhos esporádicos que a gente fez uma vez e que se precisar repetir a gente recalcula. Tá? Arte design, ele é sempre cobrado por hora, a hora está R$120. Se eu botar 1 hora ou meia hora, é o que importa. 2 horas de trabalho, 3 horas de trabalho, beleza. Azulejo para sublimação. Você tem a variação de tamanho, pequeno, médio, grande. 15 por 15, 20 por 20, 20 por 30. Com o preço de cada um deles aqui. Isso geralmente não é uma produção em série, então os preços dificilmente para 2, 3 unidades. Lembrando que vocês têm a autonomia para sempre dar 10% de desconto. O cliente achou caro, reclamou, é um produto de R$50 e ficou desconfortável e na hora não consigo 10% de desconto. Você não precisa amarrar isso à forma de pagamento. 10% de desconto, você tem autonomia para dar. Não é que você vai dar desconto para todo mundo, mas se percebeu que o cliente ficou desconfortável, você pode aplicar os 10% de desconto. Mais do que isso, vinculado à forma de pagamento, falando com a gerência, comigo, com a Tônia, com o Baiano, e ele vai saber lidar muito bem com isso e até onde a gente pode chegar. Blocagem, boné. Bom, o boné é uma coisa que mudou muito a característica. Tá? Só estão valendo os bonés, esses daqui de baixo. Tem uma falha, ó. Não, ao contrário. Esquece tudo que eu falei. A tabela é exatamente essa. Tá vendo como é que é confuso? Bom, se você vender um boné, ele vai custar R$100. Se você vender 2 bonés, ele não custa R$200, ele vai custar 150. Até os 5, o produto ele é vendido como kit. A pessoa encomenda 1, 2, 3, 4 e 5. Porque o custo fixo para a produção de um logo na Roland, ele é alto. E quando você vai fazer um logo, você tem um desperdício. Então, por isso ele custa R$100 um boné. Se você encomendar 2 bonés, 150. 3 bonés, 190. A ponto que se você encomendar 5 bonés, R$280. A partir daí, é um preço fixo por boné. Igual caneca. De 6 a 20, de 21 a 50 e acima de 50. Então, a parte do boné, eu preciso que vocês prestem atenção e entendam, né, como ele é desenvolvido. Vou tentar passar rapidamente aqui tudo, mas sem deixar de abordar nada. Tá? A borracha de carimbo, sempre pequeno, médio ou grande. A borracha de carimbo pequena, eu não preciso explicar, né, o que é pequeno, médio ou grande. Vocês olhem a tabela e vocês vão fazer essa distinção. 3 preços diferentes de borracha de carimbo para quem só quer encomendar borracha. Lembrando que um erro recorrente, a maioria dos designers, é vender a borracha de carimbo para um carimbo usado. O carimbo usado ele já está marcado, já está fundo a parte da tinta. E com isso, quando você faz uma borracha nova, ela não casa direitinho naquele buraquinho da borracha antiga. Então os carimbos vão ficar falhados. Então é importante, se o cliente chegar com um carimbo usado, querendo trocar borracha, já avisa que vai ficar falhando e que é importante fazer um carimbo novo. Ou trocar a carimbeira e a borracha, que na prática é mais caro que um carimbo novo. Tá? Então é importante a gente dar essa orientação antes de fazer a venda e aí se deparar com um problema que vai ter que ser administrado. Né? Vamos lá. Bottom de crachá. Uma unidade, mesma coisa, R$90. 2 unidades, 150. 3 unidades, R$200. 4 unidades, 250. Por aí vai. Acima de 6 unidades é um valor por unidade. Tá? Esse valor unitário só vale acima de 6 unidades. Claro que é 35 bottoms.
35 vezes esse valor, já é o menor valor que a gente pode vender. Pessoal, fazendo uma pausa então, para ficar bem claro. A partir da sexta unidade, essa conta anterior já não é mais feita. Vale o valor unitário. Se o cara comprou 6 unidades, é 6 vezes o valor unitário. Se comprou 7 unidades, é 7 vezes o valor unitário. Tá bom? Aquela continha do kit só vale até o número 5. A partir do sexto, a gente zera, vale o valor unitário. Botão de crachá de metal com imã, mesma coisa. O preço pensado para uma unidade, 2, 3, 4, 5, e a partir de 6, o valor unitário. A partir daí aqui, antes daí é kit. Tudo bem, espero que vocês entendam. Caixa de ACM saiu. Calendário A3, a gente trabalha só fim de ano, não dê muita importância para ele, a gente vai precificar quando chegar o momento. Camisa de algodão personalizada. O que é importante aqui? Os preços de camisa continuam. Deu uma reajustada. Camisa de algodão frente e verso R$100, só frente 80. Algodão. Tá? Camisa de time personalizado. Camisa oficial. Que a pessoa quer botar um número ou o nome ou só o nome. Custa R$160. É o risco de fazer uma camisa oficial, que nem chega perto do valor de uma camisa. Caso aconteça um acidente, a gente perca a camisa. Mas é um valor que a gente consegue vender e com muito cuidado para executar. As canecas continuam, plástico, 0 grau. É importante oferecer caneca 0 grau, uma caneca que sai muito, cara. Era para sair muito, era muito boa, embora seja caro. Mas as pessoas vendem muito pouco. O atendimento é muito importante. O WhatsApp é mais difícil, mas como está no balcão, é mais fácil de você conversar e passar todo o detalhe. Vamos embora para a capa dura, capa dura de douração, R$150. Capa dura de luxo. Capa dura de luxo é aquela que tem um arabesco em volta. Capa dura personalizada. Capa dura personalizada, R$230. Você já sabe o valor disso. O Aero A4. Capa dura, o Aero A4. O que é importante frisar. É um serviço difícil de ser vendido, no sentido de que não é toda gráfica que faz. E já vi pessoas venderem muito mais caro do que isso. E vende. Tá? Mas acho que o preço justo é realmente R$120. Está de bom tamanho. Nós temos aqui cardápio de PVC. Dessa vez eu escrevi laser. São sugestões de cardápios que se faz na impressora laser. Faz papel adesivo, lamina com laminação fosca ou brilho e joga no PVC. É o preço para uma unidade. É a vantagem para a gente vender esse cardápio. Quando você quer fazer uma unidade, passou de uma unidade, 2, 3, tem que ser vinil. Atenção aqui para o vermelhinho aqui, ó. Carimbo de madeira 10, 10 por 10 e 10 por 15. São sugestões de tamanho de carimbo para tamanhos maiores que o padrão. A pessoa quer fazer uma logomarca, fazer uma espécie de informativo que quer carimbar. Então esse é o carimbo 10 por 10. Carimbo refil grande e pequeno. Você já sabe, né? Refil pequeno, refil grande. O valor continua o mesmo. Não tem muito mistério. O importante não é vender o preço do pequeno, vender para os refis grandes. Refil de um carimbo de CNPJ. Aí você vai vender um refil, tem que usar como refil grande. Tá? Os outros pequenos, todos como menores. Tabela de carimbo. Modifiquei um pouquinho os preços. Aliás, modifiquei não. Acertei os preços em relação à tabela impressa. Porque estava desde a última mudança ficou alterado. Eu não reajustei ainda. Aproveitamos esse papel que está pronto. Eu já ajustei aqui a tabela. Carimbos especiais a partir de R$130. Tá? 120, 150. 120 são aqueles menorzinhos que tem na tabela. 150 são carimbos diferenciados, redondos. Enfim, de acordo com cada demanda, a gente vai precificando, mas em geral esse preço é que pode ser cobrado. Vamos pular aqui os cartões gráficos. Tenho aqui cavalete que eu mantive. Os cavaletes de madeira, cavalete de ferro.
Vamos manter nosso preço de venda esse que está aqui sim, vamos fazer a venda. Beleza. Chaveiro de metal gravado com caixinha. Cara, aquele chaveiro que a gente fazia para um cliente chamado Miami Center e fazia a gravação laser. Esse preço ficou, esse modelo ficou, ele ainda está operacional, vai estar como sim, e o preço dele está R$ 98,50. Ele é feito para ser gravado a laser. Chinelo. Chinelo é uma coisa que sai muito pouco. A gente não tem preço para brigar com a internet. E no volume, o chinelo só se faz no volume, que é para evento, festinha. Mas estão aqui os preços para quem tiver na correria, na emergência, a gente consegue atender. Beleza. Cópia preta e branca e colorida. Deixei marcado apenas para separar. Os preços estão aqui. A partir de agora vai ser padronizado, que é Xerox preta e branca. Xerox preta e branca, cor bebê. Do papel comum, ela vai custar, atenção, cópia papel comum. Dificuldade, papel colorido, de 1 a 50 unidades, está aqui. 60 centavos é o preço para Copacabana e para o Leblon, assim como Ipanema também. Beleza? São as Xerox. Logicamente, no computador a gente trabalha mais as impressões. Eu acho até que eu vou tirar esses descontos todos aqui a partir da cópia. Vou deixar o Baiano decidir o valor da cópia que vai ficar. Difícil consultar o sistema, saber qual é o desconto de uma Xerox que o cara vai fazer 100 unidades. Né? É isso, é uma recomendação de desconto, mas isso vai ser excluído daqui. Beleza. Daqui para baixo vai ser não. Cordão de crachá. Um cordinho de banner, 2,50. Tinha que ser cordinha, né? Cordinha de crachá para banner. É isso mesmo. Cordinha de crachá na banner. E o cordão de crachá são aqueles personalizados, embora não estejam escritos aqui, com os preços que eu dei uma arredondada, eu só ajustei. Acabou aquele crachá de R$9, tem de ontem a R$11 mais barato que a gente pode fazer. É isso aí. Crachá frente e verso, 10 unidades sua frente, continua, tem uma arredondadinha também. Digitalização. Os preços da digitalização estão unificados agora para todas as lojas. Atenção para rever quem tiver cola de preço colada aí no balcãozinho, tira elas, refaz, ou não faz, ou grava, ou usa a tabela impressa, que é o jeito mais certo de fazer. Tá? A digitalização de planta, não sei por que eu botei o texto amarelo. Digitalização a 4 acima de 50 unidades, é R$1,50 nacional preço de digitalização. Assim como a de planta, R$33 o metro do escaneamento. É bom gravar. Esse aqui é um valor para ficar gravado na cabeça que toda hora chega e você já consegue dar orçamento rápido para o cliente. Só tem na loja de Copacabana, não tinha nas outras lojas. É importante, sai muito. Orçamento na ponta da língua, é venda feita. Ecobag. Pequeno, médio, grande. Preço final de venda, 50, 45, 40. Né? Ou vice-versa. Na verdade, é mais barata, é a menor. E por aí vai. Ecobag. A estampa da Ecobag vocês já sabem, ela não pode ser muito gigantona, ela tem um tamanho médio para ser feito. Geralmente lá embaixo no cantinho direito, ou centralizada um pouquinho maior. Só passar para o cliente quando tiver necessidade. Encadernações A3, A4. Cara, encadernação é um pouco complexo, né? Embora seja uma coisa fácil. Fácil e complexo. Ela começa em R$15, vai para 18, com espiral intermediário, ou R$25 no espiral mais grosso. Do lado do texto encadernação, para não fazer 10 itens com encadernação, eu passei aqui. Toda vez que tiver A4 e for um acetato, bota mais R$3. Se for encadernação ARU, bota mais R$8. Vocês vão ter que fazer essa conta e alterar o valor final.
Tá? Se for aero, se for acetato, vai ter que ser alterado de acordo com o nome do arquivo que está aqui. Vamos testar, ver como é que aparece isso lá? Encadernação A4, daí a gente vai descobrir. Encadernação A4. Beleza. Tá aqui, ó, sem folhas, sem 300, mais de 300. Parou, coçou em cima, ele aparece o restante. Tá? Acetato bota mais R$3 e se tiver o aero, bota mais R$8. Se for o aero e acetato, né, vocês já sabem, tem que somar R$11. É isso aí, matemática tá boa ainda. Voltando. Cara, isso é importante, uma coisa básica, encadernação, todo momento acontece. Galerinha de plantão, que é difícil decorar, faz um esforço aí, tá? Imprime uma cola, bota do lado. É isso aí. Entrada de máquina especial, que ficou como uma entrada um pouquinho mais larga. Em vez de 20, vai ter 30 centímetros, 40. É isso aí. Continua lá. As entregas, eu não alterei, salvo uma coisa ou outra. Alterei os detalhezinhos de valor. Envelopes. Cara, envelopes é importante. Há pouco tempo a gente descobriu, eu descobri, que a máquina que a gente tem aí, base de tinta líquida, ela imprime envelope A4. Ou seja, se eu botar um envelope 22 centímetros por 33, ele vai imprimir e fazer um envelope personalizado formato A4 grande. E ela, com a opção de envelope, ela mancha muito pouco ou não mancha. Então a gente vai botar no fluxo de produção com preço fechado 100 unidades de envelope. A4, A5 ou aqueles cartas que é pequenininho, que a gente faz bastante, né? 22 por 11 mais ou menos. Cada 100 unidades vai custar esse valor aqui. 180 pequeno, 260, 360. Tá? Preço fechado para vender fácil, rápido e bom e bem. É isso. Envelope venda é o que a gente estava habituado a vender no balcão. Então está aqui repostoque, né? Envelope unidade. Esse aqui eu tirei, tá vendo? Tirei do MarketUp. São aqueles envelopes de convite que a gente tem que avaliar preço, por dezena, orçamento. O ideal é que estivesse aqui, mas eu acho que complica um pouco no momento. Espaçador, não preciso falar. Etiqueta termocolante. Esses dias alguém me perguntou. Eu vendo isso no balcão direto, quando eu estou no balcão. Eu ofereço como uma alternativa para uma cliente que queria fazer, como é que chama? Fazer carimbo com tinta de tecido. É isso. Então ela fez o orçamento do carimbo, fez o orçamento da carimbeira, eu consultei o preço da tinta de tecido. No final das contas, ficou tão caro e ela, sem compromisso, sem a certeza de que ia dar certo, e a cara dela despreocupada, eu ofereci o adesivo, o transfer. Falei que a gente fazia muito, né? A gente faz muito. A etiqueta para colar no verso de camisa de criança com o nome. E ela adorou a ideia. Eu enchi 3 cartelinhas de A4, cobrei como se fosse uma entrada de máquina de transfer, né? Para ela recortar e aplicar na camisa dos filhos. Ela separou por nome, ela fez o que tinha que ser feito. Então, voltando aqui, etiqueta termocolante. 45 por 20 centímetros. Cara, esse preço está errado, lógico, né? 45 centímetros, vamos botar um preço aqui de R$150. Tá, é o que vai chegar para vocês lá. Eu acho que eu negligenciei esse item. Não estava vermelhinho, é um item diferenciado. Vocês vão ter isso impresso colorido para ajudar aí a desvendar qualquer mistério que tenha no início até vocês conseguirem gravar tudo. Atualizei no sistema o preço do Flipchart, 590, baseado no preço que a gente já tem lá, que até a Antônia faz essa venda, ou a Tamires. E isso é um produto bom de se vender. Todo mundo que faz vídeo no YouTube que ainda usa isso tem chance de comprar com a gente. Beleza, folheto gráfico, não vou entrar em detalhe, folhinha comercial menos ainda. Fotografia, a gente sabe aquela coisa que
A gente deve falar para o cliente sempre que a gente revela de duas em duas. A gente não começa com não. Nada que a gente fala para o cliente, a gente começa com não. A gente não faz a foto 10x15, não. A gente só faz a foto 15x21. Você não deve falar não. Se um cliente se solicita alguma coisa que você tem dúvidas de como vai produzir, se essa dúvida de produção ela for pertinente a você precificar as coisas, você aborda isso no momento. Se ela não for pertinente a você precificar, se seja rápido no atendimento, atenda e venda. Depois você vai tirar dúvida. Um exemplo. A pessoa quer fazer um adesivo vinil para a etiqueta da escola. Aí você começa. O adesivo é brilho ou fosco? Né? Que diferença faz para o preço se o adesivo é brilho ou fosco? A gente não começa com objeção. A pergunta de investigação é só para o que é pertinente a você conseguir precificar. Ou você dá como sugestão no final. Ótimo. Você pega, esse adesivo pode ser brilho ou fosco. E a pessoa vai escolher. Não é nem vira uma interjeição. É só um detalhe que você vai arrebentar em fazer. Gloss Presentation, continua com o mesmo preço. Gravação de CD eu tirei. Botei não lá no item que você vai continuar lá no MarketUp. E uma geladeira, 8x5 moto total. Foi vendido aí talvez em algum momento. Continua aqui, eu deixei. Quando vender a gente descobre se é na futura. Vamos lá, imagem sulfite. Foi. Imã de geladeira. Então aqui também. A descrição de cada item. Impressão colorida. Ajustei algum tipo de preço. Tá? Para arredondar a impressão preta e branca. O que eu preciso chamar atenção aqui? Papel especial. Aspen ou outros papéis. O reciclato, como muitos de vocês já sabem, ele não é um papel especial. O reciclato ele vale pela gramatura. A gente tem dele às vezes 120, 90 ou 240. Vale pela gramatura. O Aspen, o Kraft e alguns outros papéis eles já são considerados como especial. Papéis principalmente da diplomata. Se a pessoa quiser encomendar um papel especial para impressão, a gente tem que ter um mínimo de 10 impressões no preço de balcão. Tá? A4 ou A3. Isso é importante vocês saberem. A gente não tem condições de encomendar 5 folhinhas. A menos que tenha estoque sobra, a gente geralmente faz isso. Quando a gente faz uma venda de um papel especial, a gente compra o dobro da quantidade para ficar em estoque. Muito bem. Impressão colorida A4. Impressão fotográfica A4. Beleza, continua tudo igual. Impressão na medida de CD, deixa eu ver aqui. Não, está excluída. A partir de agora não vai estar mais. Beleza. Kit bloquinho, caneta, não, também tirei. Laminação a quente, continua com o mesmo preço. Laminação brilho fosco A4 A3 continua. Esse letreiro, barco, eu deixei. É uma venda que a Tamires fez e que é um preço para cada 5 unidades, acima de 5 unidades. O cliente pedindo 5 ou mais, o valor de cada letreiro desse sai R$400. Como ela já fez 2 ou 3 vendas para esse cliente, mantive ele no sistema, caso ele volte. É isso. O que vocês precisam ficar atentos também? Deixa eu voltar aqui a câmera aqui. Atenção, é isso. Cara, muita atenção. Às vezes a gente deixa um produto no MarketUp ou cria um produto especial por algum detalhe que está sendo vendido e é importante para a gente simplificar naquele momento. Então entrou aqui, ó, livreto A5 Grampo Canoa. Não diz nada esse produto. Não diz qual é a capa, se é colorido, se é preto e branco, qual é o número de páginas de miolo. Então, nitidamente, esse produto não pode ser vendido por um qualquer, achando que qualquer livreto de Grampo Canoa, que for no formato A5, vai ser esse preço. Então, não tem como. Vocês precisam perceber que se um produto você não está habituado a vender, pergunta para o coleguinha do lado para saber essa informação. Isso aqui é um produto? Ah, não, isso eu não sei, isso aí é com o Marco. Ele vai saber, não, se foi um produto criado, a gente não está habituado a vender isso. Aí você calcula o orçamento em cima do teu produto. O orçamento da impressão PB,
impressão em base de jato de tinta líquida, capa no papel couché, acabamento branco canoa, como a gente faz os orçamentos de uma forma geral. E entrega o orçamento do seu livreto, que é no formato A5, mas não utiliza esse aqui. Esse, por acaso, não vai aparecer mais, que eu já botei o não. Então ele vai sumir. É isso. Abraço. Deixa eu sair daqui. Atenção, não sei sair daqui. Ah, sei sim. Fui. Beleza. Continuando aqui as lonas, continua o mesmo padrão. Lona entrada de máquina. Medalha de MDF eu deixei. Tá? Uma bem legal que está no mostruário de todas as lojas. A gente tem como sugestão de preço. Está nivelado por cima. Acima de 70 unidades, valor de quase R$9. Então é isso aí. A gente pode vender sim, dar uma consultadazinha no momento, mas em geral é esse aí. Fique atento para esse tipo de produto. Moleskine. Esses produtos de Moleskine são as sugestões de preço. Tá? Acima de 6 unidades, acima de 5 unidades, sem estampa. E esses que têm com quantidade, eles têm estampa. Quando é sem estampa, está dizendo que é sem estampa. Beleza. Numeração é um item que entra separado para compor o preço de uma tabela ou um ticketzinho de festa junina que precisa ser numerado. Lembrando que essa numeração é por milheiro. Tá? Logicamente, você não vai cobrar R$80 em cada milheiro, mas R$85 é o preço do primeiro milheiro. O cliente está fazendo 5.000 talõezinhos. Ele vai ser numerado de 1 a 5.000. Os demais milheiros, você vai cobrar R$30, mas o primeiro você cobra 80. 4 deles você vai cobrar 30. Então, 120 mais 80, R$200. Então, a numeração vai para R$200. É importante que todo mundo saiba disso. É difícil falar isso para todo mundo junto, que todo mundo saiba, entenda e grave. Porque em algum momento isso já foi falado, mas não foi para todo mundo. Então, é importante que vocês saibam. As pastas precificadas aqui em algum momento estão sendo mantidas também. Dois grampos. O picote, que segue o mesmo padrão da numeração, é por milheiro. E aí, para cada milheiro adicional, é milheiro nesse caso aqui é de folha, tá? Se você vai fazer 5.000 numerações, mas vai imprimir 300 folhas porque o ticket é pequeno, é 1 milheiro de folha. Né? O picote não é por número, é por número de folhas, não é por número de impressão, né? de impressos, de tickets. É isso. Placa de aço, manteve. Placa de ferro adesivado. Plastificação, mantendo um preço aí que sugestão aí e padronizando para todas as lojas. A4, A5, A6 e A3. Tá? Plastificação de documento, R$5. De A5, R$7,50. Inclusive, eu queria saber a opinião de vocês aí, especial do Baiano. Eu estou achando aqui que, de cara, a plastificação de documento ela vai para R$6, porque tem Copacabana junto. Copacabana não pode ter as coisas muito caras. Plastificação A5, que é meia folha. Né? Vamos trabalhar a R$9,50. Não, minto, essa aqui é A6. Beleza. A A6 a gente vai trabalhar a R$8. R$9,50 a A5, que é meia folha, e R$15 a A4. R$20 a A3. A A4, vou deixar R$16. Beleza. Classificação A3, R$20. Na verdade, já deveria ser mais caro que 2 a 4, porque a classificação A3 está muito cara. Temos matéria-prima. Então, se 16 mais 16 é 32, ela tem que dar pelo menos R$25. 28. Classificação A3. 25. É isso. Tá? Vou alterar lá no Market Up das lojas. Plotagem. Com chapado, sem chapado, do A0 ao A4. Os preços foram alterados, bem de leve.
Não vou aqui citar todos eles, mas é isso. Porta-copo sublimação. Cara, eu não tive ele aqui, é um que a gente fez há muito tempo atrás. E é bem importante que todo mundo saiba que é um porta-copo de sublimação. Se o mostruário só tiver em Copacabana, a gente precisa compartilhar, separar e mandar para as lojas terem. Importante. Ipanema e Leblon tem também. Tá? Porta-caixa de plástico, não sei nem por que está aqui. Acho que a gente comprou em algum momento há muitos anos atrás. Eu vou tirar isso. Porta-retrato. Não alterei os valores. Quando a gente especificou, estava acima da média do que é vendido por aí. Então também não baixei, deixei ele normal. Pulseira personalizada, a cada 100 unidades, R$150. A última atualização de preço foi até a Antônia que botou. E está valendo, e o preço é esse. O ideal é que não se divida cores. Eu quero 50 amarela, 50 branca. A gente vai ter que comprar 2 pacotes para poder fazer a venda. Já aconteceu antes e vou te falar, tá com margem para isso, mas não é o ideal. Beleza? Consulta sempre se tem em estoque lá com baiano alguma cor para poder ficar pela metade. Aí a gente compra outro pacote, aí tudo bem. Fica mais tranquilo se for assim. Precificação de PVC, quebra-cabeça como item de venda, receituário azul. Provavelmente Tamires incluiu isso aqui, ficou um preço final para 3 blocos e um preço final para 4 blocos. É isso aí. Esse valor já inclui aquela artezinha de montagem, já inclui o picote, já inclui a numeração, está bem cobradinho para o que é o produto. Né? Muita atenção para não ter erro em relação ao nome da gráfica, telefone de contato, o canhoto e o que está à frente do canhoto. Já vimos clientes voltando um ano depois, aconteceu recentemente, voltando um ano depois com erro nessa digitação. A numeração do cliente estava errada. A gente teve que fazer mais e fazer na cortesia. E isso pode dar um problema maior. Então a gente tem que ficar atento para isso. Tá? Então é isso. Receituários, PB ou cor. Cara, esses receituários aqui, eu vou deixar, mas eu preciso rever isso. Prefiro fazer a conta em relação à quantidade de impressão, número de folhas, se é colorido, preto e branco e formato. Somar a blocagem e acredito que o preço vai ficar mais em conta que isso em relação à venda. Beleza. Cópia, redução e ampliação. Cara, isso está perdido aqui no sistema. Ninguém nem sabe que tem. Eu, ao mesmo tempo, eu fiz uma redução que eu tive que chutar o preço. Cara, isso é importantíssimo. Vai fazer uma Xerox PB, aquela redução e ampliação, o preço da cópia é R$2,50. A cópia preta e branca, A4. Se ela for A3, reduzir um pouquinho, sem falar que tem gente que não sabe fazer o teste de redução até hoje. O teste de redução é muito fácil, uma regra de 3. Uma cópia reduzida PB A3, ela custa R$5,50. Eu não teria preço não, isso aqui é o preço mesmo que era. E se for colorida, A4 e A3, R$8,50, R$10. É importante. Cara, isso aqui merecia um bannerzinho colado na parede, com esse preço aqui. Porque é difícil. Vou até botar vermelhinho aqui no todo o sisteminha nosso aqui nosso caderninho de cola que vai ter rolando. Roll-up, senti falta de inserir aquele roll-up maior, que a gente já deu orçamento para venda, se não me engano até vendeu. Não sei se é 1 metro por 2, se é 1,30 m por 2, alguma coisa assim. Preciso desse produto depois para inserir. Então, quem tiver aí na memória fresquinha aí que fez a venda, designer que atendeu, a gente coloca. Squeeze, mantive aqui do jeito que estava. Nosso preço não é bom de venda, mas é um produto caro de compra, então realmente isso é pouco. Tá? Suporte ao envio. Cara, isso vale muito para o Leblon. É importante que vocês saibam disso. Aquela velhinha que chega lá, que não quer aprender a mexer no telefone. E ela pede para poder operar o celular dela para mandar. Mas isso acontece num volume tão grande que a gente foi obrigado a precificar, não para ganhar dinheiro não, mas que forçassem a elas a aprender a mexer. Né? Tem que ser conversado de um jeito cuidadoso, de um jeito carinhoso,
mas explicar que esse é um processo cobrado. Se você não quiser cobrar na primeira vez que atender ela, você pode não cobrar, mas você tem a obrigação de avisar. Ela retornando, você olha para a cara dela, dá um sorriso, dessa vez eu vou ter que cobrar aqueles R$ 5, hein? Tá bom? Suporte é um envio. Copacabana acontece menos, mas também acontece. Beleza. Taxa de urgência, percentual em cima do valor. Tecido sublimático. A gente tem uma tabelinha em Copacabana e no Leblon com variações do tipo de tecido que existe. Esse é produzido na medida certa e é precificado por metro quadrado. Está aqui, fechar o metro quadrado, o preço do sistema, fazer a venda e mandar para a gráfica. Qualquer dúvida, conversar com o coleguinha do lado ou mandar uma mensagem para mim. A gente vai finalizar e dar o apoio para conseguir botar em produção. Cara, é muito bom esse produto. Não sei por que vende muito pouco. Talvez porque nem todo mundo conheça. E tem que ser oferecido ele. A impressão do tecido, você faz... Uma cliente que eu trabalhei sábado passado. Dificilmente eu fico em uma loja no período de expediente inteiro, fiquei num sábado. E apareceu uma pessoa que não vai ter uma exposição, ela quer fazer uma impressão no tecido de 3 metros por 2, e eu passei o orçamento para ela. Ficou de voltar para fechar em Copacabana. Tá? Pessoal, tem um relatório aqui de atendimento de todos vocês, baseado na inteligência artificial, pelo resumo do último mês. Peguei os pontos positivos e os negativos. Tá? Os positivos eu vou compartilhar no grupo para que vocês possam ver o positivo de cada um. Tá? Os negativos eu vou mandar individualmente para cada pessoa, para que ela possa ficar atenta e melhorar no detalhe. Não é cobrança a ponto de criticar ou punir, nada disso não. Mas é para que cada pessoa possa entender o ponto que precisa melhorar. Isso vai ser visto, vai ser cobrado. Que aconteça no futuro, tá? Então, voltando. Tripé, a gente aluga ou vende. Alguns mais antigos sabem disso, mas os mais novos não vão saber. Tripé a gente geralmente tem estoque, não sei como é que a gente está de estoque dele. Em geral, a gente tem que ter um ou dois, sempre. Se acabou, tem que comprar de novo. E tá aqui. Beleza. Troféu. É um preço simbólico, R$ 185, baseado, acho que, no troféu que a gente vendeu para a Fundação Oswaldo Cruz, mas realmente ele é personalizado no orçamento. Cada troféu varia o preço de acordo com a quantidade e com a forma de produção. Né? Ventarolas eu botei não, precificamos há um tempo atrás quando fizemos uma venda e depois nunca mais. Vinil adesivo, impressão em corte. Vinil, impressão em corte. É importante entender a forma que está escrito para ficar fácil de localizar na busca. Não é gravar. Mas grava, em vez de gravar o código, grava a palavra-chave. Tá? E corte. Invertido. Que você vai conseguir achar fácil. Tá? Beleza. Vinil instalação é um preço que é feito por hora e avaliação razoável de cada um. Muitos de vocês já têm experiência para dar esse preço. Se vocês quiserem, vocês fechem a venda, dão um preço e depois traz para mim, Marco, eu cobrei esse valor aqui, o que você achou? Caraca, você cobrou muito demais. Ficou caro, mas tá bom, passou. Tem que ter cuidado porque pode não passar. Ou então, olha, esse preço aqui está um pouco defasado, a gente podia ter cobrado assim. Não está errado de cobrar, o importante é vender. Mas a gente pode estar sempre alinhando para pegar essa experiência. A instalação, de uma forma geral, a gente tem um tempo em que o design instalador, ele sai da fábrica, ele vem para a Zona Sul, faz as instalações e retorna. Então, se ele vir para uma instalação apenas porque o cliente quer que seja num dia fora de padrão, se ele quer que seja num dia fora de padrão, atenção, calma aí, boa, ele vai pagar mais caro. Se ele quer dividir a instalação dele com outros clientes, e aí vai dividir aquele custo fixo da saída dele do galpão, retorno dele para o galpão, e a instalação fica mais barata. Em geral, eu levo em consideração também, só um minutinho aqui que eu vou ter que ligar a tomada. Cara, um erro comum, cuidado com a impressão invertida.
Por que cuidado com a impressão invertida? Cadê? Vinil invertido, está aqui. Porque ela é mais cara, ela tem sua precificação por metro quadrado também, mas se o camarada esquece e bota um tamanho pequeno, ela custa R$30, R$50, ele vai cobrar R$50. Não, ela também existe uma entrada de máquina. Aqui, assim como a outra, é 70 ou 95. Você vai incluir a base branca atrás. Entra mais uma camada de vinil e acabamento. Se for pequenininha a entrada de máquina, parte da entrada de máquina. Bota mais 20, R$30, R$40. Fica a teu critério. Mas ela não pode ser menos do que 95 ou menos do que 70 se for um adesivo reto. Né? É isso. Então, beleza, gente. Passamos aqui os produtos. Eles já estão atualizados no MarketUp para começar aí a semana. Eu vou alterar aqui o que a gente conversou, que eu anotei. Eu vou subir de novo com essas planilhas, com essa planilha para todas as lojas, para que todas elas possam ter a mesma classificação, fica mais fácil para trabalhar. Beleza? Obrigado pela paciência. Um abraço.